Ai, Gé, eu tenho o olho pequeno e como que eu faço para usar sombra? Meu olho não dá para fazer sombra, porque eu não consigo fazer sombra porque não tem espaço na minha pálpebra, eu tenho o olho pequeno. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar um pincel de esfumar, tá? Tem um pincel de esfumar, um pincel para sombra de esfumar. O esfumado, ele é uma técnica que quase universal, quase todos os tipos de óleos podem usar. O cuidado que você deve ter na hora de comprar o pincel de esfumar, deixa eu até pegar outro aqui para mostrar para vocês. Tá, tem esse aqui que tem duas pontas, olha. Essa aqui também é de esfumar, mas ele é menorzinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então, se você tem olho pequenininho, eu indico que você use um pincel de esfumar menor, tá? Então, até esse aqui tem, ó, vou até falar o número dele aqui, que acho que ele tem o número. O W510 da Macrylan, tá? Esse lápis aqui, esse pincel. Ele tem duas pontas, ó. Tá? Então, tem a pontinha maior e tem a pontinha menor. Então, se você tem olho pequenininho, a melhor forma de esfumar é com o pincel menor. Vamos lá, o meu olho não é tão pequenininho, né? Tem bastante espaço, mas eu vou fazer uma sombra aqui para que você consiga replicar aí na sua casa com o pincel de esfumar. Então, você precisa ter um pincel de esfumar, tá? Esse pincel para fazer qualquer maquiagem é fundamental, tá? Então, com o pincel de esfumar, eu vou pegar uma sombra clara. Por que uma sombra clara? Porque meu olho já é pequeno, tá? Então, a sombra clara vai trazer mais luz para o meu olhar e vai abrir mais o meu olhar. Então, eu vou começar com o mesmo pincel, vou fazer uma sombra, tá? Não vou usar mais de um pincel. Eu vou passar no cantinho interno aqui do meu olho, eu vou colocar aqui a sombra clara. E eu vou arrastar para o meio do meu olho essa sombra clara. Vou fazer do outro lado. Pego a sombra clara aqui, ó, uma sombrinha clarinha, coloco no cantinho interno do meu olho e arrasto, tá? Quando eu faço isso, automaticamente já abre o meu olhar, tá? E aí, depois, com uma outra cor, vou pegar um salmão aqui, né? Uma outra cor. Aí eu venho da parte de fora, puxando para dentro, fazendo o meu côncavo com esse pincel. Por que que aqui eu não passo um preto subindo no meu côncavo? Porque vai diminuir mais o teu olhar. Então, se você faz uma sombra preta subindo aqui, essa parte aqui da pálpebra vai cair teu olhar. Então, você não pode usar uma sombra preta aqui. Ah, jamais eu gosto de preto, o que que eu faço? Faz um delineado preto fininho, faz um esfumadinho preto. Dá até para fazer um esfumadinho aqui no cantinho, eu vou fazer para vocês um esfumado no cantinho. Não é que você não pode usar sombra preta, você pode usar sombra preta, mas no lugar certo, tá? Então aí aqui eu venho esfumando com essa sombra clara, salmãozinha, tá? Por quê? Porque isso vai levantar o meu olhar. Você vem com movimento circular e você vai subindo o teu olho para abrir teu olhar. Se você joga uma sombra preta aqui, vai cair teu olhar, vai derrubar teu olho, então vai ficar mais caído ainda. Tá? Então se você tem a pálpebra gordinha, olho pequeno e passou uma sombra escura, principalmente na pálpebra fixa, que é essa parte aqui, aí vai cair teu olhar. Então, quem tem olho pequeno, quem tem pálpebra fixa caída, que é a pálpebra flácida, se você passa a sombra preta aqui nessa parte aqui, vai derrubar o teu olhar. Tá? Vai cair aí, cair o olhar não, mas vai deixar o olhar mais pesado, mais baixo, não fica bonito. Tá? Então, vou pegar aqui uma outra paletinha aqui. Vocês querem a preta? Eu sei que vocês vão querer a preta. Eu falo, aí depois eu fico aguentando nos comentários, né? Aí sobra pra mim. Eu vou pegar um pincel menor, tá? Um pincelzinho pequenininho. E aí eu vou pegar uma sombra preta, marrom, escura, pra fazer... preta mesmo. Pra mim fazer o escuro aqui no meu olho. Então eu vou olhar pra baixo. Deixa eu puxar meu espelho bem pra frente aqui. E vou fazer no cantinho só externo do meu olho aqui um pretinho. Porque como se fosse fazer um delineado, só que eu só venho no cantinho. Por quê? Porque se você tem o olho pequeno e você for subir muito sombra preta, você vai ficar com um olhar menor ainda. Conseguiram? Veja que já deu uma diferença no cantinho. Tá? Eu tenho pálpebra grande, então eu tô dando um exemplo que você pode fazer na tua.
Quem tem olho pequeno, que eu tenho muita cliente que tem olho pequeno, só de fazer isso já some toda a parte da pálpebra aqui, né? Então, é isso aqui que vocês têm que fazer. Vai pegar o pincelzinho fininho lá e vai fazer uma sombrinha preta só nessa parte do cantinho. Já vai parecer que tá no olho todo. Deixa eu tentar olhar pra cima assim, ó. Vai parecer que tá toda essa parte pintada de preto, tá? Então, quando você tem a pálpebra gordinha, a pálpebra pequena, né, o olho pequeno, então é assim que você passa a sombra escura no olho, tá? E aí, se você quiser esfumar mais, você pode até voltar com um pincel de esfumar menor, que aqui eu não queria sujar o meu pincel, ó. Volto só dando uma esfumadinha para não ficar marcada a sombra. E é isso. Então, se você tem olhos pequenos, vou recapitular. Sombra clara na parte interna, sombra clara na parte da pálpebra fixa, porém não sombra clara branca. Não precisa ser sombra clara branca. Pode ser um nude, pode ser um bege. E aí, a parte escura, o preto, você só faz rente aos cílios, tá? E aí você vai passar caprichar no rímel na hora de passar o rímel aqui. Um rímel incolor só. Você vai caprichar no rímel para abrir esse olhar aí.